Capítulo 1 do livro de Zacarias, o profeta. No 8º mês, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho do Baraquias, filho de Ido, dizendo: Irou-se o Senhor muitíssimo contra os vossos pais. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, e não atenderam nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus regulamentos que ordenei pelos meus servos, os profetas, não alcançaram a vossos pais? Por isso voltaram eles e disseram: Assim como o Senhor dos Exércitos pensou em nos tratar conforme os nossos caminhos e conforme as nossas obras, assim ele fez conosco. Aos 24 dias do 11º mês, que é mês de Sebate, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: Vi de noite, e eis que um homem cavalgava um cavalo vermelho, o qual estava entre as murtas que havia na baixada. E atrás dele havia cavalos avermelhados, malhados e brancos. Então eu disse: Quem são estes, meu senhor? E me disse o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem são estes. E aquele homem que estava entre as murtas respondeu e disse: Estes são os que o Senhor enviou a percorrer a terra. E eles responderam àquele anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: Percorremos já a terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. E respondeu o anjo do Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás piedade de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estivesse irado nestes 70 anos? E o Senhor respondeu com boas palavras, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E me disse o anjo que estava comigo: clama, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Zelei com grande zelo por Jerusalém e por Sião. E estou muito irado contra as nações que estão em descanso, porque quando eu estava um pouco zangado, eles agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: eu me voltei para Jerusalém com misericórdia. Nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda aumentarão as minhas cidades com abundância de bens. E ainda o Senhor consolará a Sião, e ainda escolherá a Jerusalém. Depois levantei os meus olhos e olhei, e eis 4 chifres. E disse eu ao anjo que falava comigo: O que são estes? E me respondeu: Estes são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. E o Senhor então mostrou-me 4 carpinteiros. E então eu disse:
o que vêm estes fazer? E me respondeu dizendo: aqueles são os chifres que me dispersaram a Judá, de maneira que nenhum pode levantar a sua cabeça. Mas estes vieram para fazê-los tremer, para derrubar os chifres dos gentios que levantaram o seu poder sobre a terra de Judá, para dispersá-la. Capítulo 1 do livro de Zacarias vai dizer sobre o chamado de Deus para o arrependimento. Zacarias, sendo profeta, recebeu a presença do Senhor na sua vida. E diante disso, ele começou a ter visões. E Deus falava com ele sobre as más obras, os caminhos maus que as pessoas estavam levando. Deus, ele nos criou para que pudéssemos ter um caminho reto. E o que é um caminho de retidão? É um caminho onde nós entendemos e compreendemos que se nós cumprirmos os mandamentos do Senhor, nós iremos bem em todas as coisas. E Deus fez com que Zacarias tivesse essas visões para relatar diante da carta que ele escreve. Zacarias vive num ambiente onde essas visões começam a lhe aparecer e ele começa a descrever as visões que ele teve. A primeira visão que Zacarias teve foi de um homem sobre um cavalo vermelho entre as murtas. E Zacarias, olhando aquela cena, ele se perguntou e começou a detalhar sobre este homem. Atrás dele, deste homem, havia cavalos avermelhados, malhados e brancos. E Zacarias, se indagando, ele pergunta ao Senhor: quem são estes? E havia um anjo com Zacarias mostrando e revelando essas visões. E o anjo disse que mostraria quem eles eram. Então, ele disse que os que estavam atrás da murta, aquele que estava, são os que o Senhor enviou a percorrer a terra. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Senhor, ele separa para que as pessoas possam observar. Muitas vezes nós não compreendemos a Bíblia porque a Bíblia ela é mistério para aqueles que não querem estudá-la. E quando nós entendemos que este homem que cavalgava o cavalo vermelho, o qual estava entre as murtas, era um homem escolhido para ir a alguns lugares da terra observar. O que é observar? Quando nós observamos uma cena, um cenário, nós compreendemos alguns fatos que estão acontecendo. Mundialmente, nós observamos e entendemos que o pecado ele está reinando, porque o pecado é o que nos afasta de Deus. E se nós temos uma liderança satânica, nós entendemos que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, fará de tudo para que nós não conheçamos a Deus. Então, quando o anjo do Senhor diz que o Senhor, ele quer trazer piedade a Jerusalém e a cidade de Judá, porque Deus ele ficou irado
com essas cidades. Porque o que Deus quer de mim, de você, é que nós possamos ser instruídos na palavra dele. Uma palavra de consolo, uma palavra de conforto e uma palavra de confronto. Porque se a palavra não confrontar as nossas vidas, nós não conseguimos avançar. Aqui diz sobre uma Judá que está para ser restaurada. O Senhor, ele quer restaurar as nossas vidas. E como o Senhor quer restaurar as nossas vidas? Através da aproximação diante dele, através do cumprimento das palavras dele. Aqui vai falar sobre chifres e carpinteiros. Se nós observarmos o que são chifres, chifres é um sinal de poder. E o que é essa força, esse poder? É o poder que as pessoas têm na terra. Então, quando eu vou falar de chifre, eu vou falar do poder que é entregue às pessoas aqui na terra. E para que serve esse poder e essa força? Muitas vezes é para oprimir o pobre e o necessitado. Mas por que oprimir o pobre e o necessitado? Para que eles possam ter forças para se levantar. Mas a força, ela vem do Senhor, porque é na nossa fraqueza que nós somos fortes. E quando Deus vai nos fortalecer? Quando nós formos fortes. E a nossa força não vem de nós mesmos. A nossa força, ela vem do Senhor. Então o anjo, ele ia explicando tudo para Zacarias, do que significa os cavalos, o que significava o homem e aqueles que o seguiam para observar a terra, o que significava o julgamento dos inimigos de Judá, porque quando nós estamos na presença de Deus, os inimigos eles vão se levantar, mas o Senhor nos dará força para nos levantar e ele restaurará a nossa terra. Então o Senhor, ele mostra para Zacarias aquelas cenas para Zacarias já montar essa carta de uma forma que os sábios possam colocá-las no coração das pessoas de uma forma simples e objetiva, porque o grande objetivo da palavra de Deus é se voltar ao Messias. Tudo é voltado ao Messias. E o que é o Messias? O Messias é aquele que cumpre a vontade do Pai. O Messias é aquele que é ungido e escolhido pelo Pai. Mas o Pai, ele escolhe quem ele quer. O Pai, ele escolhe quem ele quer. Então, esses homens que foram vistos para observar a terra, foi porque Deus escolheu. Os chifres que foram vistos por Zacarias, que simboliza força e poder, foi Deus que permitiu. Também os carpinteiros. Zacarias viu 4 carpinteiros. O que simboliza o carpinteiro? O que é um carpinteiro? O que um carpinteiro faz? Um carpinteiro, ele molda algo. O carpinteiro, ele forma algo. E quando nós pegamos madeiras, né, e colocamos diante de um carpinteiro, o carpinteiro ele vai usar da sua criatividade para moldar, seja uma cadeira, seja um armário, seja qualquer móvel. Então, quando ele vê os chifres que simbolizam força e poder, ele vê 4 carpinteiros que simbolizam essa modulação. O que é uma modulação? É uma transformação. Porque o que nós estamos falando na Bíblia refere-se ao mundo espiritual. Aquilo que é espiritual muitas vezes não é interpretado no mundo físico, mas no mundo espiritual. Então, quando nós estamos fortemente preparados no mundo espiritual, nós conseguimos colocar essas peças dentro da nossa mente e assim entender o que Deus quer de nós. A primeira coisa que esse capítulo vai falar
é referente ao arrependimento. Então guardem isso para vocês. Arrependimento. Sem arrependimento nós não conseguimos ver a Deus. O segundo é que Deus escolheu Zacarias e ele escolhe quem ele quer, tanto para ter visões, tanto para ser observadores da terra como aquele homem no cavalo, tanto para ter força e poder, que são os chifres, e tanto para serem carpinteiros, que é modular e moldar. Então, percebam que no final desse capítulo fala que dispersaram a Judá de maneira que nenhum pode levantar a sua cabeça, mas esses vieram para fazê-los tremer, para derrubar os chifres dos gentios que levantaram o seu poder sobre a terra de Judá para dispersá-la. Então haverá grande poder e força que vai dispersar Judá, porque há uma missão para Judá. Judá precisa ser restaurado. Judá precisa ser retornado para os braços do Pai, para que Deus possa usá-lo com força e poder. Mas o poder que os gentios levanta, referente à força e poder deste mundo, dispersa Judá. Então, o que nós precisamos entender é que nada pode nos dispersar. O poder, a força, o domínio deste mundo não pode dispersar as nossas vidas, porque o nosso foco, a nossa meta, o nosso intuito, a nossa vontade e o nosso propósito é o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? Não é o reino deste mundo, é o contrário do reino deste mundo. O mundo busca as coisas contrárias ao reino dos céus. Então nós precisamos entender e compreender que a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. E o que Deus quer é que nós retornemos a esse amor. Que você fique com essa palavra no seu coração. Que nada possa dispersar você do foco dessa busca da palavra de Deus e do reino de Deus. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.